Então, galera, vamos lá. Para não ficar muito longo o vídeo só, eu já deixei modelado aqui a base, que era o que a gente já estava vendo lá na aula, que estava travando o computador lá da PUC, etc. Então, né, essa cabeça aqui basicamente eu fiz a partir de um cilindro, o nariz a partir da esfera, a orelha aqui eu peguei esse pipe também para fazer essa parte de dentro. Aqui tem um outro cilindrozinho para fazer a dobrinha da orelha ali, tá? E como eu comentei lá em aula, não me preocupei ainda na distribuição dos edges, né? Tanto que a gente pode ver que aqui o nariz está com bem mais polígono do que no resto do rosto, etc. Que eu só me preocupei realmente em deixar a silhueta dele bem parecida ali né, com o model sheet ali na front e na perspective e na right view ali. E agora eu vou começar meio que fazer, né, a retopologia disso, para a gente ter a distribuição dos edges legais, os edge loops bons ali para poder animar o olho, fazer a parte dos loops da boca, etc. Tá? Então, só lembrando, pega lá teu objeto, ele está todo grudado, né? Tá todo lá tipo, com um objeto só, dei um combine em todas as peças. E vou ligar aqui em cima no botãozinho de Make Object Live para transformar ele na referência, né? Aí eu vou ligar lá o Modeling Toolkit, para quem não lembra, é só clicar no botãozinho aqui da direita, aqui em cima, nesse primeiro ícone. Ou vir aqui em Edit Mesh e Hide Modeling Toolkit, tá? Quer dizer, na verdade, Show, né? Hide, Show. Beleza, vocês entenderam. E ó, vejam só, aqui eu deixei a parte de cima da cabeça dele aberta, porque a gente não tem necessidade real de fechar ali. E depois vai cobrir, né? Os cabelos vão ficar por cima, não vai aparecer nunca ali. Então não tem problema deixar aberto. E aqui embaixo também, porque o pescoço vai depois ficar escondido na gola, etc. Tá, o olho eu deixei, não fiz buraco dele ainda, porque né, não tinha necessidade, já que eu vou redesenhar toda a topologia. Só a boca que eu deixei aberta, porque fica mais fácil para fazer o desenho aqui e para fazer essa divisão, né, da boca aberta. Tá? Vamos lá, lembrando aí, só clicar no Multi-Component antes de começar, para ele habilitar a seleção lá. E eu vou ligar aqui nesse Constraint, tá? Mas no Maya 2015 não precisa fazer isso, então eu vou ignorar essa parte. É só clicar no Quad Draw e começar a desenhar daí. Então eu vou ligar a transparência e vou começar pelo olho aqui. Lembrando que daí agora, tudo que eu desenhar ele já vai ligar diretamente na malha de baixo ali de referência que eu fiz da silhueta, né? Esse objeto que a gente criou ali está com o Object Live lá, tá? Então é só ir clicando aqui com o botão direito do mouse, né? O botão do scroll você clica e arrasta os vértices, os edges, seja lá o que você precisar. E vai dando uma olhada assim nas laterais, ó. Aqui de volta, como eu tinha comentado, não vai bater exatamente certinho a lateral com a front view. Tá? Então depois a gente pode adaptar isso para ver como é que fica mais legal. E aí vai depender muito da sensibilidade de cada um de vocês mesmo, de ver como que vocês acham que ficaria mais bacana aí no personagem de vocês. Vou tentar fazer meio rapidinho aqui. E aqui eu vou desligar um pouco a transparência, que agora nessa parte, como a gente já tem a silhueta certinha, a gente não precisa se preocupar tanto com o model sheet mais, né, só mais na parte do olho ali, etc. Que agora o mais importante é a gente realmente ver como que a gente vai distribuir esses edge loops. Né? Então eu vou fazer aqui a parte ao redor do olho.
Eu tô meio que ajustando essas linhas para que elas não fiquem muito tortas, sabe? Porque depois elas podem acabar criando sombras que a gente não quer, etc. Aqui eu vou colocar mais um edge ali, só para melhorar essa geometria aqui de cima. Tá. Beleza, aqui já tem um edge loop ok pro olho. E vou começar a pensar nos outros edge loops, tá? Agora eu vou fazer, por exemplo, a parte até a sobrancelha aqui, até o olho, essa parte de cima do nariz. Vou começar meio que no meio aqui. Pronto, a gente já tem basicamente a gente acabou de criar mais um edge loop aqui, a gente sabe disso porque a gente tem polos estrelas aqui com 5 vértices, né? Tanto aqui quanto aqui, 5 edges no mesmo vértice. Então essa parte aqui de fora tudo é um edge loop só, que depois, né, vai se transformar na verdade no edge loop quando a gente flipar lá na frente, né, e grudar os dois lados, vai ficar igual. Aqui, deixa eu mais pra cá. E aqui ele deve estar pegando, né, tá ficando para fora ali porque a malha de baixo está suavizada e a de cima não tá, né? Então ele tem um edge que tá ali, mas não tem problema que depois a gente ajusta eles. Aqui agora a gente já poderia começar a tentar fechar o nariz. Eu não vou precisar de necessariamente tanta geometria como eu tinha feito embaixo ali, né? Então eu posso fazer uns polígonos um pouco maiores aqui no caso. Eu já vou fazer só essa parte do meio antes aqui, pra gente já fechar direto até a boca. Já vou começar a fazer o edge loop da boca aqui. Então tá, tem um edge loopzinho aqui. E pra gente, lembra que para conseguir deixar bem definido aqui essa dobra do nariz, lembra que eu preciso colocar mais geometria, né? Então já vou colocar aqui agora um pouco mais e continuando esse edge loop aqui de volta da boca. Aqui no caso desse personagem especificamente, que ele tem esse queixo aqui, essa bolinha de queixo, a gente poderia tentar fazer um edge loop em volta dele também.
Caso talvez quisesse animar o queixo individualmente e tal, ficaria um pouco melhor a deformação dele se a gente criasse um head loop para ele. Então eu vou começar aqui. E fazer a volta dele. Aqui eu vou precisar de mais um para poder fechar, para ficar número par. Então, só vou distribuir melhor. Aí, beleza. Se vocês quiserem ver como está ficando o personagem ali, só vir aqui com o botão direito, vir no Object Modes, tá? Seleciona só aquela parte e ele isola ela clicando aqui no íconezinho, liga lá o Smooth para ver como é que tá ficando. Deixa eu desligar aqui, né? Pra gente ver se o volume tá ficando legal ali. Parece que tá ok. Depois a gente ajeita aqui essas curvas no final. E para voltar aqui é só clicar no Quad Draw lá de volta que ele volta para o modo de edição. Então aqui a gente tem esse head loop da boca, né, que faz esse contorno aqui, e aqui ele juntou com um outro, né, de baixo. Então a gente teria essa área aqui, meio triangular, que não vai necessariamente ter um head loop aqui. Né? Talvez a gente pudesse juntar um head loop aqui de baixo, que viesse aqui para fazer o contorno da cabeça e fechar lá em cima. Então aqui seria uma questão mais de ir fechando mesmo. Eu vou vir com... Já vou começar a desenhar o edge loop inteiro aqui do contorno, para a gente já tendo uma ideia de como fechar ele ao redor em volta depois. E aqui ó, a quantidade de polígono que eu vou colocar não vai ser necessariamente a quantidade final já. Vou só jogar aqui alguns. E aqui na orelha eu já vou deixar ele meio próximo da... Eu sei que eu vou precisar de mais geometria para a gente fazer esse contorno aqui, né, e juntar essa parte aqui de baixo e de cima. Posso ir fechando aqui. Então, tá, aqui, essa parte aqui de fora é um edge loop já, né? Então a gente tem um edge loopzinho aqui, outro aqui, e tem esse aqui de fora inteiro. Deixando um pouco mais definido só. E agora eu posso ir fechando essa parte aqui.
Aqui eu não fiz o buraco da narina, tá na minha base ali, mas eu vou meio que imaginar que tivesse. Tá? Porque às vezes fica mais fácil deixar aberto a narina, caso a gente precise terminar com algum edge loop, é melhor terminar ele num buraco, né, do que seguir todo o contorno da cabeça e acabar ficando com geometria demais. Então eu vou meio que desenhar mais ou menos assim, acho que tá legal. Aqui já fechei a bochecha, então, né, vamos ver como que tá ficando, se tá ficando legal. Não, tô vendo que tem alguns lugares que ele tá fazendo umas sombras estranhas ali. Isso é só por causa da distribuição. Porque aqui tem um polo estrela, né? Tem esses 5 L's chegando no mesmo lugar. A gente vê que aqui fica marcado por causa disso. Né? Por isso que eu sempre comento de, às vezes, tentar deixar esses polos estrelas escondidos em algum lugar mais estratégico para não ficar causando esse tipo de coisa. Né? Mas aqui, tudo bem, não vou me preocupar muito com isso nesse momento. Vou voltar lá. Às vezes estiver muito ruim de conseguir fechar a face como vocês querem, vocês têm que dar uma mexida no ângulo da câmera, né? Ou dar uma mexida em alguns outros vértices para facilitar, porque ele às vezes fica bem ruim, ele não consegue identificar direito ali. Ó, aqui, por exemplo, eu vou colocar mais um edge para ficar melhor esse desenho, para conseguir fechar os 4 lados aqui. Né? Então, por isso que foi bom eu ter deixado aqui esse buraco, ó, porque a gente já acabou com o edge aqui direto na narina. Né? Senão ele ia continuar, ia fazer até a boca, e quanto mais edge fica aqui próximo do outro, mais difícil de deixar ele bem suavezinho o personagem depois. Aqui vou precisar de mais um também. Mais um para a gente conseguir fechar todos com 4 lados. Eu poderia adicionar aqui também.
aqui e aqui. Daí, ó, a parte da frente da cabeça está praticamente pronta, né? Depois eu só vou rotacionar esse head dupe do olho aqui para frente, porque eu não gosto dele nessa posição. Vou começar a fazer a orelha. A orelha às vezes é meio chatinha de fazer, ainda mais se ela for muito fininha assim. Ó, aqui ele já pegou errado. Essa parte aqui tá bem chata de ele conseguir pegar certinho onde eu quero. Aí, agora foi. Se ficar muito ruim, daí pô, dá pra fazer depois, né? Deixa aberto aqui mesmo, né? E fecha ela depois. É o que eu vou fazer aqui. Nessa parte de dentro aqui eu vou deixar aberto. Depois eu só dou um extrude ali no edge inteiro de dentro e fecho. Então, aqui está praticamente pronto, né? Só preciso fechar ele ali atrás. Aqui embaixo. Eu vou criar um edge loop mais horizontal aqui. Que fica melhor para animar o pescoço, para virar ele depois. Nossa. Agora é só preencher, né? Só ir fechando aqui cada parte. Então eu vou fazer aqui o finalzinho e vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito maçante. Tá? E como eu comentei em aula, se vocês quiserem fazer, por exemplo, a parte da mão lá, é o mesmo esquema também. Vocês podem fazer dessa maneira. Vocês podem fazer uma base com um cubo mesmo. Depois puxar os dedos com cilindros e depois redesenhar ele dessa maneira. Né? Ou tenta fazer direto também, a mão não é tão complicada.
Pra ir fazendo direto com... Às vezes direto com o cubo mesmo. Tá? Então, galera, só uma coisinha eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tem gente que às vezes estava se atrapalhando, né? Porque você acaba virando a câmera para trás e aí fica aparecendo essa, né, imagem ali da referência na frente. O que dá para fazer se incomodarem muito com essas coisas? Vem aqui na Front View. Deixa eu colocar aqui. Seleciona o teu image plane lá. E aqui no Attribute Editor, ele tem uma opção aqui, ó, Display. Looking through camera ou in all views. Tá? In all views quer dizer que né, você vai conseguir enxergar ele na perspectiva, na esquerda, em todas as câmeras que você quiser. Se ele te atrapalhar demais quando você ficar girando de câmera, coloca em Looking through camera só. Tá? Então, por exemplo, aqui está na front. Se eu vier na perspectiva agora, ele não mostra. Né? Então, se eu voltar na front, ele está lá ainda. Mas na perspectiva não vai aparecer. Então ele para de me atrapalhar. Tá? Então às vezes isso pode ser um recurso bom aí para vocês também estiverem se batendo muito com isso. Então vamos voltar lá. Então beleza, ó, galera. Terminei, né, toda a retopologia ali, deixei aberto lá em cima mesmo, que não precisa fechar. E aqui só alguns detalhezinhos que eu vou fazer antes de fechar ele inteiro. Ó. Então, essa parte do nariz aqui a gente pode dar uns extrudes para dentro. Só para fazer melhor essa cavidade aqui. Botar um pouco para cima. Não precisa necessariamente fazer ela na rotação para cá, assim, dificilmente vai pegar uma câmera aqui que vai aparecer lá dentro, etc. Aqui no olho dá para fazer isso também um pouco. Se quiser fazer um pouco essa dobra da pálpebra, né? Adicionar uns edge loops aqui para deixar um pouco mais definidinho. E na boca eu vou fazer também, só nesses aqui. Vou tirar, tá ligado, meu reflection. Vou só dar um extrude. Vou puxar para dentro um pouco.
né, para ele fazer essa. Só dar mais um e para cima. Certo. E é só isso basicamente, né? Depois, se ficar, vocês verem que tá com muitos lugares que tá dando muita diferença, assim, de sombra, mas teria que vir realmente edge por edge, ali, vertex por vertex, e ajustando para ver como é que fica um pouco melhor. Mas também quando você coloca material, cor, luz e sombra, isso não interfere tanto, né? Então aí depois só pega aqui, né, esse personagem ali, ele, usando o Modeling Toolkit, automaticamente ele já vai criar o pivô dele no centro, tá? No 000 ali no meio. Caso ele não esteja ali naquela posição de vocês, esteja em outro lugar, sei lá, tipo, tá ali aqui no meio, qualquer lugar que seja, só vocês virem aqui na Front View, dá um Snap to Grid lá, né, liga ali em cima e arrasta ele aqui pro centro. Aí desliga, porque a gente vai precisar que ele esteja bem no centro ali pra gente fazer a gente flipar ele aqui, né? Então eu vou pegar aqui, selecionar essa cabeça, venho em Edit, Duplicate Special, no quadradinho aqui. Como eu quero flipar ele, né, no eixo X aqui, que seria para lateral, aqui essas três colunas representam esses três eixos. Essa é a coluna X, Y e Z, sempre, né? No Maya a gente sempre tem essas três colunas quando você fala em questão de transformação, de Translate, Rotate e Scale. Tá? Então é sempre essa primeira coluna é X, depois Y e Z. Tá? Então como eu quero flipar aqui na horizontal, né, eu quero usar o Scale e vou botar um menos 1 aqui, tá? Por padrão, se eu deixar aqui, dar um reset settings, ele vem tudo com um valor 1. Tá? Então é só colocar um menos 1 ali, dar um apply, ele vai, né, flipar direitinho. E aqui, putz, ó, tava torto, né, os meus vértices ali, antes de eu duplicar, não tem problema. A gente pode pegar eles aqui agora, os dois. Vai lá em Mesh Combine. E aí vem na Front View aqui, vai lá em Vertex. Vou selecionar bem aqui só esses do centro. Ver se pegou todos certinho. Ou se não pegou a mais, ó, aqui em cima já pegou uma a mais. E daí na escala aqui na Front View, pega aqui na lateral só no X, ó. É só puxar aqui para o meio, que ele vai deixar todos na mesma posição. Aí depois é só vocês irem lá em onde vocês tá, é Merge Components, tá? O meu é diferente. Mas vocês lá no Mesh Tools, provavelmente, ou no Edit Mesh, não lembro, tem lá o botãozinho Merge Components. Tá? Que no meu aqui eu vou usar direto o Merge Vertex aqui, para ele grudar esses vértices. Então se a gente olhar, né, tirar a seleção, ele está inteiro grudado, a gente não vê nenhum pedaço que está solto. Daria para deixar um pouco mais arredondadinho esse queixo, etc. Mas aí é tudo questão de refinar a forma depois do personagem, né? Assim já tá legal, já tá funcionando. Né? Depois se vocês quiserem fazer o olho, foi basicamente uma esfera ali, né? Cria lá uma esferazinha. Agora eu vou apagar, né, aquele objeto que eu tinha por baixo lá, que era a minha referência, eu vou apagar ele. Acho que é esse aqui. Aí, para ele não ficar atrapalhando. E o olho, ó, a gente vai ter que flipar ele para o outro lado também, né? É melhor fazer ele dessa mesma maneira, com o Duplicate Special lá, do que ficar indo no olhômetro ali, arrastando.
que você pode acabar colocando ele num lugar meio errado. Então, o valor dele é mais ou menos assim. Só que se eu der o Duplicate Special agora, ele não vai funcionar muito bem, porque o meu pivô está aqui no meio da esfera. Né? Se eu der um Duplicate Special, ele vai flipar e vai ficar aqui no mesmo lugar. A gente quer que flipe e que encaixe certinho lá do outro lado. Então eu tenho que fazer justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Né? Vem aqui, clica lá no Insert, para a gente conseguir movimentar só o pivô dele. Vou ligar o Snap to Grids ali e vou puxar ele no centro aqui. Nem precisaria colocar aqui embaixo, tá? Poderia até colocar ele aqui, só desde que fique no eixo Y aqui, ele fique centralizado no 0. Então agora se eu der lá o edit, voltar aqui para o Object Modes, deu Duplicate Special, ele deveria e não fez. Não sei porquê. Tem que apagar as transformações dele antes de fazer isso. Tá? Tem em Modify Freeze Transformations, porque assim, eu estou cheio de valores aqui, se a gente for olhar, né? Translate, Rotate, Scale, etc. Ele já está com um monte de valor modificado. Quando eu vier aqui em Modify e Freeze Transformations, ele vai zerar tudo isso aqui. Então daí a gente consegue fazer direitinho, porque senão ele acaba fazendo duplicação, acaba fazendo cálculo duplo e não funciona direito. Né? Então ali agora ele flipou certinho para o mesmo lugar que ele deveria estar. Né? Beleza, galera? Então é isso aí. A cabeça é mais ou menos isso. A mão lá, né? Já comentei com vocês antes, dá pra fazer da mesma maneira. Isso. Vou deixar esses daí pra vocês tentarem fazerem sozinhos aí. Ok? Valeu. Boa semana pra vocês. Até mais.